Olá, boa noite. A nossa live do dia hoje será com o Dr. Marco Pina e trataremos a respeito de pré-julgamento e direito de defesa, um assunto muito polêmico, ao qual nós teremos aqui a participação do Dr. Marco Pina, que estará esclarecendo todas as nossas dúvidas a respeito deste assunto. Estamos tentando aqui conexão com o Dr. Marco Pina, que logo mais estará conosco aqui para esse debate super interessante sobre pré-julgamento e direito de defesa. Estamos tentando aqui contato com o doutor, que em instantes estará aqui conosco, abordando este tema super interessante e polêmico. A você que tem uma pergunta, pode fazê-las que o Dr. Marco Pina estará respondendo a todas as perguntas hoje a respeito do pré-julgamento e direito de defesa. Você não pode perder essa live super especial da noite. Estamos tentando aqui conexão com o doutor. Daqui a pouquinho ele estará aqui conosco, abordando este tema super interessante, que envolve pré-julgamento e direito de defesa. Então, você estudante de direito, você advogado, você da área do direito, não pode perder essa live super especial. Daqui a pouquinho, então, o Dr. Marco Pina estará aqui conosco. Estamos tentando conexão. Para você que está entrando agora, o nosso tema da noite será pré-julgamento e direito de defesa com especialista em direito penal, Dr. Marco Pina, que em instantes estará aqui conosco abordando este tema super interessante. Se você tem alguma pergunta, pode enviá-las que o doutor estará respondendo. Estamos tentando uma conexão com o Dr. Marco Pina. Em instantes ele estará aqui conosco. Várias pessoas estão entrando. Estamos tentando conexão com o doutor, que daqui a pouquinho estará aqui conosco, então, para este super bate-papo polêmico sobre pré-julgamento e direito de defesa. Olá, boa noite. Doutor. Boa noite, querida Cátia Costa. Como é que estamos aí em São Paulo? Estamos bem, graças a Deus, aqui na guerra. E como está aí o povo de Belém do Pará? Belém do Pará. Hoje fez um calorzinho, choveu também, assim é todo dia aqui, né? Faz sol, faz chuva, a umidade aqui é complicada, muito complicada. Doutor, mas que bom estarmos novamente juntos, né? Podendo compartilhar um pouco aí do conhecimento, bater um papo com os amigos aí do Instagram, que já estou vendo aqui vários colegas, doutor Oswaldo Serrão, doutor Edgar Medeiros, futuro defensor público geral aqui do estado do Pará. Doutor Oswaldo Serrão é um dos grandes criminalistas do estado e do Brasil, tem mais de 40 anos de carreira, é um mestre para mim, é um cara, além de ser um amigo pessoal, é um cara que, nossa, eu tenho o maior respeito pelo ser humano e pelo profissional. Então, agradeço a todos os doutores presentes na nossa live por nos prestigiar e deixo aqui o meu abraço. E hoje também, só para lembrar que, Cátia, desculpe me interromper, que hoje teremos a presença de muitos delegados nessa live, promotores, juízes, além dos nossos amigos, né, que nos seguem aí, que curtem as nossas mensagens, as nossas postagens no dia a dia. Boa noite a todos. Boa noite. Então, mais uma vez, agradeço a participação aqui do senhor. Agradeço por ter aceito mais uma vez o nosso convite para esse bate-papo super especial e polêmico. E dizer às pessoas que estão nos assistindo neste momento que você que tem a sua pergunta a fazer, pode enviá-las aqui, que durante o nosso bate-papo, o Dr. Marco Pina tentará responder a todos. Doutor, então vamos dar início então à nossa live do dia sobre o nosso tema pré-julgamento e direito de defesa. E antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria que o senhor então nos respondesse o que é pré-julgamento e direito de defesa. Bom, como a própria palavra diz, Cátia, amigos e amigas, pré-julgamento é pré-julgar, é antecipar um juízo sobre determinado fato, conjecturar, achar, é pensar. E hoje, muito se pré-julga. A verdade é essa. Hoje,
todo mundo é prejulgado e todo mundo faz prejulgamento. Não tem ninguém isento a isso, né? Então, eu penso que o prejulgamento ele já é uma situação inerente ao ser humano. Quando a gente se depara com uma situação, com um fato, uma notícia, logo vem o nosso pré-julgamento, seja positivo ou seja negativo. Agora, pré-julgar é normal, não é nada de normal. O que é anormal, quando o pré-julgamento ele atinge a esfera íntima da pessoa, quando ele atinge a honra da pessoa. E aí já vai para o viés criminal, que são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que o Código Penal tipifica e criminaliza tais condutas. Então, pré-julgar é normal. Todo mundo pré-julga e todo mundo é ou já foi prejulgado. Isso não vai mudar. Tá? Quem nunca foi prejulgado na sua casa? No seu ambiente de trabalho? Na rua? Em grupo de WhatsApp? Né, por uma postagem que a pessoa A não gosta e aí vem. A grande questão é o limite do pré-julgamento. Né? Então, até porque esse pré-julgamento, levando para as redes sociais, que é uma coisa que está muito fervente, ele inibe o direito de defesa, porque geralmente as pessoas prejulgam as outras, as pessoas caluniam, injuriam e difamam, sem a pessoa que está sendo difamada, injuriada, caluniada, ter o direito de defesa. Então, todo mundo fala que todo mundo é safado, todo mundo é ladrão, todo mundo rouba, todo mundo é pilantra. Né? Logicamente que as pessoas têm direito de prejulgar, mas, repito, tem que haver um limite para que não se adentre na seara criminal. Perfeito. Então, vamos lá. Doutora, então vai a primeira pergunta. Vamos lá. No processo penal, é vedado pré-julgamento por parte do magistrado? Sim. Como eu disse, o magistrado ele também é um ser humano. E essa condição de pré-julgar está inerente ao ser humano. Tá? Agora, logicamente, que o magistrado, na condição de condutor do processo, ele deve separar o pré-julgamento do julgamento da causa. E ainda mais hoje no processo penal brasileiro, em que o magistrado hoje ele é um mero espectador, Cássio. O que quer dizer isso? Hoje, as partes produzem as provas, defesa e acusação, advogado e Ministério Público, e o juiz, ao final, com base naquilo que foi produzido durante a instrução processual, ele decide a causa, ou condena ou absolve. Né? No processo penal não existe um empate, ou é vitória ou é derrota. Né? Ou é vitória e derrota para a defesa, ou é vitória e derrota para a acusação. E aí cabe recurso. Mas o juiz, ele realmente ele tem que ficar isento disso, sob pena do princípio da imparcialidade, que é um princípio que deve nortear todo magistrado, seja ele juiz de primeiro grau, desembargador, ministro supremo, DCJ, qualquer magistrado, ele deve ser imparcial. Logicamente que ele tem um sentimento íntimo dele. Isso é inerente. É impossível um juiz não ter o sentimento, mas o juiz não pode pegar esse sentimento íntimo dele e jogar e externar no processo. Muito embora, na prática, isso às vezes aconteça. Infelizmente acontece. Eu mesmo já me deparei com uma situação de um juiz federal, e muitos que estão me ouvindo sabem que é, eu não vou citar o nome, mas que no meio de um interrogatório de um cliente meu, um estrangeiro, enquanto ele falava, o magistrado perguntava e o meu cliente respondia, eu acho que não estava do agrado do magistrado as respostas do meu cliente, mas enfim, é o direito dele, né, o réu pode até ficar calado. O magistrado disse, no meio do interrogatório, olha, rapaz, eu não sei se eu vou te dar 12, 15 ou 20 anos, sabe? Eu vou pensar na tua sentença. Então, isso aí é um claro pré-julgamento, e na hora eu intervi, logicamente, né, pedi para que fosse consignada em ata, e levantei a questão da suspeição dele, porque ele já tinha o pré-julgamento. Né? Então, o advogado tem que ficar muito atento, muito ligado, porque, infelizmente, alguns magistrados, é a minoria, às vezes, eles externam essa situação. E esse magistrado, ele é meio que, digamos assim, usei em vez dele fazer isso. Né? Vários colegas relatam que ele fala abertamente isso e pré-julga mesmo. E nesse caso, isso aconteceu comigo. Ele disse, eu não sei, olhando para o meu cliente, eu do lado e o procurador do lado, eu não sei quantas eu vou te dar, se eu vou te dar 12, 15 ou 20 anos, mas eu vou te condenar. Ele já prejulgou, sem mesmo antes as partes apresentarem as alegações finais, e ele mesmo ter dado a sentença. Então, existe pré-julgamento, mas é vedado sim, tanto é que a lei orgânica dos magistrados, ela impede que os magistrados eles exerçam algumas funções para justamente ficar distante, né, de alguns setores sociais para que, no momento do julgamento, ele não seja influenciado. Então, quanto mais o magistrado estiver distante,
né, das partes, isso não impede que o magistrado fale com o advogado, fale com a promotora, que é muito normal. Né? Agora, a questão de amizade, de a esposa do magistrado ser sócia da esposa do advogado, ou vice-versa, o magistrado ser a esposa, o filho do magistrado ser sócio do filho de uma promotora ou do advogado, que possa, de alguma maneira, afetar a imparcialidade, isso é verdade. Isso é verdade. Tá? Isso é verdade. Então, e outras situações que ocorrem muito. Né? Vou te dar outro exemplo prático, acontece muito. Né? No interior do estado, principalmente. Comarca do interior. Naturalmente, aí eu vou ter que puxar um pouco para a defesa, né, dos advogados, o advogado já entra meio que perdendo. Por quê? Na comarca do interior, geralmente promotor e juiz eles têm alguma aproximação natural. Eu não estou criticando isso. Mas existe a aproximação, porque eles moram na comarca, eles passam a semana na comarca. Aí eles almoçam juntos, às vezes almoçam juntos, entendeu? Às vezes eles vêm para Belém, no caso de Belém, no mesmo carro. Entendeu? Então, é impossível eles não comentarem algum processo, alguma audiência, ter sempre, né, comentário, o que é que tu acha? Ah, eu acho isso, e tu, eu acho isso. Então, é normal. Infelizmente, é normal. Não deveria ser. E, assim, mas na grande maioria, os juízes, eu falo aqui de Belém, aqui do Estado, né, eles são imparciais, sim. Eu nunca tive problema com a exceção desse aí, nunca tive problema com o juiz, mas o advogado tem que ficar antenado para saber, no momento que isso acontecer, usar o remédio legal cabível para aquele momento. E não pode deixar passar. Tem que ser ali sob pena de precluir. Ponto. É isso aí. Tá certo. Doutor, só explicando para as pessoas que não é da área jurídica, o que é suspeição? A suspeição, ela decorre quando o juiz externa algum ato. Né? Quando ele dá a entender ter inimizade com o réu, ter inimizade com uma das partes, com o advogado, que possa influenciar no julgamento da causa. Aí o juiz torna suspeito de julgar aquela causa. Por isso o nome suspeição. Né? E tem outros também institutos do impedimento, que o Código de Processo Penal elenca as situações em que o juiz pode ser considerado suspeito e pode ser considerado impedido de julgar aquela demanda. Tá certo, então, explicado. Vamos lá para a segunda pergunta. Na prática, doutor Marquina, qual ou quais as consequências processuais no pré-julgamento por parte de um magistrado? Bom, se esse pré-julgamento, Cátia e amigos e amigas que estão nos assistindo, se esse pré-julgamento, como eu falei no início, ele vier para os autos, ele for externado, a consequência é a nulidade dos atos por parte do magistrado. E aí, se ele não se julgar suspeito ou impedido, ele manda a exceção, no caso de suspeição ou impedimento ou incompetência, para o tribunal decidir se aquele magistrado é suspeito, é impedido ou não de atuar naquele processo. Então, pode acarretar essa nulidade. Muito embora, né, os tribunais eles não tenham essa tradição de anular processo em razão de uma suspeição ou do impedimento ou de uma incompatibilidade oriunda de um pré-julgamento. É bem difícil. Se nós formos pesquisar, é muito complicado achar decisões, achar até doutrina sobre esse tema. Mas a consequência mais prática, mais lógica de um pré-julgamento que ofende aí vários princípios do devido processo legal, do direito de defesa, princípio da imparcialidade do magistrado, a consequência lógica é a anulação do ato ou dos atos realizados pelo magistrado que é considerado suspeito, que é considerado impedido, incompatível, né, com aquela demanda decorrente de um pré-julgamento externado, de um pré-julgamento que ele inseriu no processo. Então, a consequência mais lógica é, em tese, ou a nulidade processual. Mas, repito, é muito difícil de se demonstrar. E os tribunais também têm uma certa resistência em admitir que o juiz, até pelo corporativismo, que o juiz ele é realmente suspeito. Então, o corporativismo às vezes leva a que o juiz consiga passar e que as coisas caminhem do jeito que caminham mesmo. Doutor Marco, tem uma pergunta aqui da Rita. Ela pergunta assim: advogado criminal só defende criminoso? Bom, advogado criminal não defende criminoso. Advogado criminal defende os fatos, defende os direitos de qualquer cidadão
de qualquer cidadão que é acusado de um delito. Tá? Então as pessoas têm essa ideia, excelente essa pergunta, que eu estava doido para responder. As pessoas têm essa mania de dizer, inclusive de criminalizar o advogado. Eu já passei situações de comarca do interior que e geralmente, os colegas sabem disso, o advogado ele é confundido com o réu muitas vezes, porque defende a causa. Tá? Então, independente da causa, independente do crime, pode ser o mais hediondo possível, mas o advogado tem o direito, sim, de defender, né, o seu cliente, de defender porque qualquer cidadão tem direito a uma defesa, seja particular, seja pública. Está aí o nosso amigo doutor Edgar, que está na live, que é o futuro defensor-geral aqui do Estado, ele sabe, qualquer pessoa não pode ficar, o processo é nulo se não tiver defesa. Isso está na Constituição, não sou eu que estou falando. Entendeu? Então as pessoas têm que acabar com isso de ver o advogado como um inimigo. Um advogado, porque as pessoas só vão dar valor, Cátia, quando elas sentem na pele, quando elas precisam de advogado, quando um sobrinho que sai de uma boate bêbado bate alguém, quando um filho atropela alguém sem querer, um ciclista, numa desatenção no WhatsApp. Aí, meu Deus do céu, doutor, pelo amor de Deus, doutor, entendeu? Vamos lá, olha, é Deus na terra, no céu e o Senhor aqui na terra. Então, quando as pessoas precisam, isso, eu já passei em casa por isso. Tá? Os meus pais eram muito relutantes a essa minha profissão de advogado criminalista. E um belo dia um primo meu precisou. E aí a minha mãe, meu filho, ligou aos primos, mãe, o que foi? O teu primo foi preso, pelo amor de Deus. Fui lá. Então aí eles viram a importância do advogado. Mas infelizmente, cara, as pessoas têm essa mania, né, de pré-julgar o advogado como, advogado de bandido, advogado é criminoso. Não. Toda pessoa tem direito ao advogado, seja particular, seja público. Nenhum juiz pode condenar alguém sem a presença de uma defesa, seja particular ou seja pública. Repito, o advogado não defende o crime. O advogado trabalha com fatos e o advogado defende o direito que todo cidadão acusado tem assegurado na Constituição. Mediante isso, tem outra pergunta aqui. O cara que mata uma mulher, ou seja, comete feminicídio, qual o direito constituído dele em sua defesa? O direito constituído é de uma ampla defesa do contraditório, apresentar as provas, por quê? No homicídio, existem várias causas que levam a pessoa a cometer homicídio. A violenta emoção, uma legítima defesa, entendeu? Então, a pessoa, várias teses, nós advogados podemos usar no tribunal do júri e no decorrer do processo. Não é que ele tenha direito constituído. Ele tem os direitos constitucionais a uma ampla defesa, ao contraditório, a ser respeitado processualmente, né, a que acusação e defesa estejam no mesmo patamar, que é a chamada paridade de armas. Então, o acusado tem esses direitos que são assegurados na Constituição. E não é direito constituído. Né? Ele matou, é um fato. Qual é o fato? Morte. Houve a morte? Tem um acusado? Tem. Indício de autoria e materialidade? Tem. Então, tem um inquérito policial, a pessoa é indiciada, vai à justiça, o Ministério Público denuncia, oferece a denúncia, o advogado, o réu é citado, o advogado oferece uma resposta à acusação, que é a primeira defesa técnica do processo, e daí as coisas, né, o juiz marca uma audiência para ouvir as testemunhas de acusação, rolada pelo Ministério Público, as testemunhas de defesa, perícias, e por último o réu é interrogado, onde o juiz pergunta, os fatos descritos na denúncia são verdadeiros ou não? Aí o réu pode ficar calado, que é um direito constitucional de ficar calado, ele pode admitir a acusação, ele pode negar, ele pode dar uma outra versão à acusação. Então, é um leque assim muito extensivo de situações. Muitas situações. Respondida, então, aí a pergunta da amiga Ana Lúcia, que está aqui na nossa live. Doutor, no dia a dia forense, é normal o advogado se deparar com pré-julgamento por parte do magistrado? Olha, não é normal, como eu disse no começo, não é normal, tá? A gente sabe, eu vou ser bem sincero aqui, tá? Eu vou ser bem sincero. Praticamente é impossível um magistrado não fazer o pré-julgamento quando ele recebe os autos, quando ele recebe uma denúncia. Naquele momento em que ele lê a denúncia, em que o Ministério Público acusa o cidadão por ter supostamente cometido crime, o magistrado ali, baseado no inquérito policial e no que ele tem até ali, ele já faz esse pré-julgamento. É impossível não fazer. Né?
A assessoria também faz o pré-julgamento, que geralmente é o assessor, né, que primeiro tem o contato com os autos, para depois ele passar ao juiz do que é que se trata. Então, a gente realmente é uma situação inerente ao ser humano. Né? Mas na prática, os juízes, mesmo que eles tenham um pré-julgamento, uma predisposição a condenar, eles não demonstram isso. Né? A gente sabe pela experiência, que a gente conversa, nós temos amigos juízes. Né? Quantos juízes já me falaram, doutor Pina, eu absolvi aquele seu cliente por falta de prova, porque realmente não tinha como condenar. Mas no fundo, foi ele que fez. Entendeu? Então, quantas vezes eu já ouvi isso? Né? Olha, eu queria condenar, mas não tinha como, porque realmente faltou prova, a testemunha principal faltou, não veio, morreu, sumiu. Eu não tinha como condenar. Mas que foi ele, foi. Tem muitos juízes que absolvem, mas com a convicção interna. Isso é normal, porque cada um tem sua convicção, mas com a convicção de que foi aquele réu, aquele cidadão que cometeu o crime. Mas, por questões processuais, ele tem a obrigação de absolver a pessoa por falta de provas. E ninguém pode ser condenado sem prova. Isso é básico no processo penal, é básico. Nós temos aqui recebendo várias mensagens aqui, doutor. Tem um aqui que está falando, grande doutor Magnata na parada, manda um abraço, meu nobre. Acho que é Reutemann 20, uma coisa assim. Ah, o doutor Reutemann, Carlos Reutemann, gente da melhor qualidade. Vários amigos, amigas aí na tela aí, Paulo Vitor acabou de entrar, é nosso amigo. Muita gente aí, graças a Deus. Marcelo Amaral. Aqui, sucesso. Edgar tá falando show de live. Doutor Edgar, esse é o doutor Edgar Lamal, futuro defensor geral do Estado do Pará. Um abraço, doutor, sucesso. Um abraço a todos. Vamos lá então, doutor. Outra pergunta que chegou aqui, ó. Um juiz pode ser processado por cometer um pré-julgamento? Ele não pode ser processado, mas a corregedoria, dependendo da situação, pode ser acionada, a corregedoria do tribunal que ele faz parte. Processado não, mas a única consequência é que ele pode ser considerado suspeito, impedido ou incompatível de continuar naquela causa. Mas processado não. Só se no decorrer do processo, na audiência, houver algum tipo de ofensa ao advogado, ofensa à parte, ao Ministério Público, que é muito, muito difícil, porque os magistrados eles são preparados, eles têm um código de conduta, um código de ética, como a advocacia tem, como o Ministério Público tem. Então, cada um, na verdade, faz a sua parte, mas tem que haver aquele dever de urbanidade em que todos se respeitam. Certo. O doutor Reutemann faz uma colocação aqui, ó. O advogado é obrigado a pontuar aquilo que se julgar necessário para um rito absolutamente constitucional. Sim, sem dúvida. O advogado, ele tem que fazer de tudo pela defesa dos interesses do seu cliente. De tudo que eu falo legalmente falando, tá? Com base na Constituição, no que o Código de Processo Penal nos oferece de arma de defesa, assim falando, o advogado não pode deixar passar nada. E, às vezes, o advogado é tido como antipático. A verdade é essa. É cri-cri. Por quê? Porque ele tem que lutar pelos seus direitos. E, às vezes, isso é mal visto até por parte. Né? Eu tenho amigos promotores, promotoras que brincam em grupo de WhatsApp. O advogado é muito chato. Advogado se faz de vítima, não sei o quê. Advogado de bandido, não tenho pena mesmo não. Comigo não sei o quê. E tal. Então, nessa brincadeira, às vezes, reflete o que a pessoa acha realmente. Porque brincando, a gente fala a verdade. Né? Mas, enfim, é isso aí. O advogado tem que pontuar, tem que se preparar, tem que estar ali, porque não é fácil, Cátia. Quem está me ouvindo sabe aqui, quem é da área, principalmente, não é fácil defender. É muito difícil. Porque tu luta contra o aparato estatal, cara. Entendeu? Não tenho dúvida, aos amigos que trabalham no Ministério Público, que eu sei que tem aqui na live, né, e alguns promotores, é muito mais fácil acusar do que defender. Aí vem a arte da defesa, aí vem a paixão, né, do aluno, do acadêmico e depois do profissional. Né? Vem a paixão porque é uma arte. Defender não é fácil, é uma arte. Certo. Vocês que estão nos assistindo neste momento, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, pode mandar a sua pergunta aqui que o doutor Marco Pina estará respondendo. Doutor, agora não se trata de uma pergunta, tá? Eu quero a sua opinião levando em consideração o momento que nós estamos vivendo, tá? Pré-julgamento,
versus redes sociais versus direito de defesa sob o aspecto político da atualidade? Nossa! Ai, meu Deus do céu, como é difícil, mas vamos lá. Bora. É... Cátia, em tempo de pandemia, né, muito está se vendo aí, eu vou contextualizar para esse nossos tempos aqui, para esse tempo aqui. Situações saindo em diversos jornais de superfaturamento, né, de operações, de prisões, e outros tempos também. Então, o advento das redes sociais, ao mesmo tempo que ele abriu um novo cenário mundial, digamos assim, e ao mesmo tempo que ele estreitou as relações, por exemplo, a gente não se conhece fisicamente, né? Mas a gente se conhece virtualmente, e assim como a maioria das pessoas. Esse ambiente de rede social, ele é muito propício para pré-julgamento, muito propício para crimes contra a honra. Muito, muito, muito propício. Porque as pessoas externam a sua opinião e, às vezes, de maneira inconsequente, acabam ofendendo. Né? Eu mesmo, várias postagens eu faço, né, sobre situações do governo federal, do Bolsonaro, e que eu escuto de tudo. É isso aí, tem que estar fora, é um louco, psicopata. Né? Às vezes eu posto, né, sobre políticos da terra, é um safado, é um ladrão, é um pilantra, tem que estar preso. Então, infelizmente, cara, virou normal esse tipo de pré-julgamento ofensivo. Porque eu falo, o pré-julgamento sobre um fato, ele é natural e ele até tem que haver, porque a gente vive numa democracia. Agora, quando o pré-julgamento ele passa esse limite, ele já atinge a honra da pessoa, aí é outra história. Aí é outra história. Tanto que, geralmente, eu, de maneira bem suave, bem educada, eu tento combater esses excessos nas minhas redes sociais. Então, tá aí, tá explicado. Doutor Pina, uma pergunta aqui. Quando o juiz não ler a petição, principalmente no pedido de revogação de prisão, o que o senhor faz? Uma pergunta do doutor Reutemann. Como é que é? Vamos lá. Quando o juiz não ler a petição, principalmente no pedido de revogação de prisão, o que o senhor faz? Tem que bater perna, tem que bater lá na porta da assessoria, falar com a assessora, com o assessor, doutor, eu quero despachar com o juiz o pedido, mas do que se trata, qual é? E às vezes o processo está na mesma do assessor. É esse aqui, mas quer? Não, eu quero falar com o juiz. Mas eu sobre o que? Não, mas fale, ele vai decidir. Não, mas eu quero falar com ele. E acontece, existe casos que o advogado tem que ter aquele cuidado especial. Ainda mais tem alguns perfis de juízes que é esse aí que o último falou, que às vezes eles não leem petição. Não leia os argumentos, às vezes lá no meio, né? Mas também tem colega advogado que escreve muito, vou ser sincero. Mas, Né? doutor, uma colocação, o juiz ele não lê por quê? Preguiça? Porque a obrigação dele é ler, né? Aí vai de cada um. Aí vai de cada um. Né? A obrigação é ler para poder responder à altura. Seja assim ou não, mas tem que responder. Né? Mas eu penso, pelo acúmulo de trabalho, que é muito, vara criminal é sempre superlotada, é muito réu preso, é denúncia que chega todo dia, é flagrante para o juiz homologar e tudo, e tudo, e tudo. Então eu penso que o acúmulo de trabalho, quero eu pensar, leve realmente ao magistrado não ter esse tempo que todos nós queremos de apreciar, de ler a petição, porque às vezes no meio da petição tem um argumento, tem alguma coisa que chame a atenção. Né? Como já acontece comigo e com os colegas todos que estão nos vendo aí. Né? Quantas vezes já, doutor, eu não vi isso, doutor, está aqui, olha, eu informo aqui, que na verdade ele nunca se encontrou foragido, há 6 meses antes do fato ele já não morava na cidade tal. Aí a gente atenta, por isso é importante o advogado ser diligente, ficar atento e não peticionar e ficar só no computador acompanhando a tramitação. Não, o advogado tem que ir lá despachar nem que seja com o assessor, porque geralmente é o assessor que faz a decisão. Tá? Ele passa para o juiz, o juiz ok, não, muda isso aqui, não, muda isso aqui, altera isso aqui, adiciona isso aqui. Então, ou o advogado tem que despachar com o juiz, que é o correto, ou pelo menos com o assessor, e também fazer, né, esse cara a cara com o promotor no Ministério Público para que a gente possa adquirir um parecer favorável ao nosso cliente pela liberdade no caso. Tá certo, então. Respondido, então, a pergunta. Temos outra aqui, doutor. Amigo, qual a melhor forma de lidar com a imprensa em caso do Tribunal do Júri de grande repercussão? Pergunta do Marcelo Amaral. Grande, doutor Marcelo.
do Amaral. Grande, gente boa, nosso amigo, grande advogado, jovem, mas um cara já com uma certa experiência no do júri. Marcelo, é um assunto muito delicado, porque, falando bem sinceramente, a imprensa, ao mesmo tempo que ela te levanta, ela te derruba. Tá? Vamos ser bem sinceros aqui, eu não tenho medo de falar, não. Apesar que aqui em Belém eu me dou muito bem com a imprensa, a gente tem uma relação muito saudável, muito salutar. Mas, assim, é uma situação que o advogado tem que ter um certo cuidado para não se expor, para não expor o cliente, principalmente, é porque a imprensa ela faz o papel dela. Ela vai para cima de ti, ela quer saber qual é a tua tese que tu vai usar. E, às vezes, o advogado, na empolgação, às vezes até pela inexperiência e no clamor, naquele clamor do julgamento, ele acaba falando coisa, antecipando coisa que não se deve antecipar. Então, é uma linha muito tênue, na verdade, essa relação do advogado, em caso midiático, em caso de repercussão, com a imprensa. Tu tem que saber, nem muito lá, nem muito cá. Aí o advogado tem que, sabe, tentar ponderar para não falar demais ou então não falar de menos. Perfeito. Respondida então a pergunta do Marcelo Amaral. Temos outra pergunta aqui. Doutor Pina, meu HC foi julgado no plenário virtual, sem a presença do advogado no plenário virtual. O que você acha desse tipo de julgamento de maneira virtual? Ao mesmo tempo em que a tecnologia ela avançou no judiciário em tempo de pandemia, ao mesmo tempo que os juízes, o tribunal daqui, de todo o Brasil, estão trabalhando remotamente, eu tenho certeza que a defesa realmente ela está sendo por demais prejudicada. Porque, assim, na boa, se no julgamento cara a cara, o físico que nós falamos, já é difícil conseguir alguma coisa, imagina no julgamento virtual, tá? Onde geralmente o advogado não faz defesa. Nesse caso do réu de manhã, realmente o prejuízo é total para a defesa. O prejuízo é total para a defesa, Cátia, é total para a defesa. E aí o advogado tem que recorrer, tem que peticionar para a relatora do habeas corpus, no caso que a gente fala aqui de criminal, dizer, né, que quer ter o direito de fazer sustentação oral, porque assim, as coisas acontecem muito rápido virtual, né? Parece que se julga assim por pacote. Por pacote, aí não se discute a matéria, tem gente que está presa aí ilegalmente, a verdade é essa, tem gente que está presa legalmente, tá? Mas tem gente que está presa ilegalmente e que merece, que tem condições de aguardar em liberdade o decorrer do processo, mas o tribunal, às vezes, por uma situação de pressa, e julgamento virtual tem muito isso, é muita pressa, é no rolo. E a defesa acaba sendo penalizada e muito mais do réu, que depende daquele momento para tentar uma sorte de aguardar em liberdade o desenrolar do processo. Perfeito. Respondida então a pergunta. Outra aqui, doutor. Acho que essa é um pouco polêmica. Vamos. Doutor Pina, você acha que o STF faz pré-julgamento a respeito do presidente da República? Claro que faz. Claro que faz. Todo mundo faz. Estou te falando, todo mundo, em menor ou maior escala, faz. Até porque essa situação específica, Cátia, ela é decorrência do posicionamento do presidente, que é um posicionamento agressivo, que está em rota de colisão, né? Até pelo menos ontem, hoje houve uma reunião no Congresso para aparar as arestas entre o presidente da Câmara, do Senado, da Alcolumbre e tal, os partidos, para tentar. Agora que ele parece que ele vai tentar entrar em diálogo, que até anteontem era só conflito. Então ele vinha atacando o Congresso, ele vinha atacando o STF, as pessoas ao redor dele vinham atacando o STF. Então, logicamente, como todos os ministros também são seres humanos, eles sentiram isso. E lógico que existe a mágoa, e a mágoa é dada, a resposta é dada nas decisões do Supremo. A verdade é essa, entendeu? Então, com certeza, os ministros do Supremo, eles fazem um pré-julgamento da conduta do presidente. Todo mundo faz. Repito, quem nunca foi prejulgado e quem nunca prejulgou as pessoas. Então, isso é inerente ao ser humano. E o Supremo Tribunal Federal, apesar de ser a maior corte do país, não vai ficar fora disso. E, com certeza, existe o pré-julgamento, sim, do presidente da República. Certo. Doutor Marco Pina, o que o senhor acha dos movimentos antidemocráticos que vêm ocorrendo no nosso país? Bom, lamentável. Lamentável porque, graças a Deus, eu não passei pela ditadura.
difícil naquela época sombria, mas assim, o que a gente já leu, eu conheço pessoas que passaram por esse momento, né? Foi uma situação assim muito dolorosa, né? Muito dolorosa, muito sangue derramado, muitas pessoas se foram por lutar, por entender, por lutar por um ideal democrático. Então, é lamentável ver aquelas cenas, né, de pessoas, fecha Supremo, fecha Congresso, volta, né, o militarismo, volta a ditadura. E o pior, aí eu vou dar a minha impressão pessoal, o pior é ver o presidente, né, de braços abertos para essa manifestação. O pior que realmente revoltou todo mundo é ter esse sentimento de que o presidente dá a impressão de que apoia esse movimento, de que ele quer a volta a uma ditadura. E é lamentável, a ditadura não tem cabimento mais no tempo moderno, nós estamos em 2020, indo para 2021, não tem qualquer chance da ditadura voltar, qualquer chance. Hoje a sociedade está muito mais evoluída, hoje todos vamos se insurgir, vamos para a rua, eu vou para a rua, todo mundo vai para a rua, porque ninguém aceita, né, a volta ao regime militar. Esses tipos de movimentos podem ser caracterizados como crime? Pode, tanto pode, que uma das representações pelo impeachment do presidente é justamente por ele apoiar ato manifestamente antidemocrático. É uma das 31 representações, que eu já até falei, acho, na live passada, ele tem 31 até semana passada, eu acho que deve ter mais já, porque parece que o PT protocolou uma ontem, eu vi o Haddad dando uma entrevista agora há pouco, não sei sobre qual fundamento, mas a verdade é que uma das representações para o Congresso é sobre esse fato de apoiar, né, uma situação antidemocrática. E ele pode ser penalizado por isso, sim. Qual seria o artigo? Eu te falo que de cabeça eu não sei. É crime de responsabilidade, que é previsto na Constituição Federal. Tem que ver o artigo de cabeça, eu não lembro, que aí elenca os crimes de responsabilidade que podem ser imputados ao presidente da República. Certo. Tá chegando aqui mensagens aqui. Marcelo diz: pior foi ouvir volta do regime democrático. É incongruente, né? Porque ou é regime militar ou é democracia. Não existe regime militar democrático. Não existe. Penso eu. Isso prova que as pessoas não são leigas no assunto, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que comenta as coisas, às vezes, sem um amparo, sem uma devida análise, uma devida leitura. Mas, enfim, são os pré-julgamentos, que é o nosso tema, que todo mundo faz. Não tem quem não faça, Cátia. E não tem quem seja vítima e autor de pré-julgamento. Tá aqui, HC de nulidade. A gente tem várias mensagens aqui chegando para o senhor. Tem um aqui do primo, tá falando que o senhor arrasa. Muitas pessoas mandando aqui abraços, dizendo perfeito, elogiando a live. Olha, já veio o Reutmann, outra mensagem. O Reutmann tá com tudo hoje. Vamos lá, tem outra aqui. Cadê? Ai, Jesus. Doutor Pina, já tive enfrentamento feio com o delegado diretor da DEMA, em virtude da negação dos autos do IPL. O que você acha agora da lei de abuso de autoridades? A lei de abuso de autoridade, ela demorou, né? Ela demorou a chegar, mas graças a Deus chegou, né? É um tema que algumas classes, elas têm uma certa resistência, natural até. E a classe da Polícia Civil é uma delas. Mas, assim, eu tenho muitos amigos na Polícia Civil, eu advogo para alguns delegados, para alguns escrivães de polícia, investigadores. E, assim, de uns 2 anos para cá, penso eu, a polícia está um pouco mais humanizada. O tratamento do servidor, seja escrivão, delegado, para com advogado, eu falo como advogado, eu penso que melhorou bastante. Essa situação do Reutmann aí pontual ocorreu, DEMA, é a Delegacia do Meio Ambiente aqui no Pará, e realmente esse caso foi até um caso de repercussão, né, que a OAB interviu muito bem neste caso, mas que vira e mexe o advogado enfrenta, porque ainda existem delegados, mas hoje é a minoria, que tem resistência a certas coisas. E acabam realmente ferindo prerrogativas do advogado, acabam abusando. Mas agora existe uma lei para criminalizar esse tipo de conduta, seja de quem for, delegado, promotor, juiz, de quem for. Tá? Então, é um assunto muito bacana, muito interessante também. Eu já fiz parte da Comissão de Prerrogativas
da OAB, né, no mandato anterior, e é um trabalho muito legal, muito apaixonante também, defender os colegas mediante o abuso de autoridade, de algumas autoridades. Perfeito. Doutor, qual a diferença entre Ministério Público e o juiz? Bom, o Pergunta aqui Ministério da Público é nossa o órgão... amiga Lúcia. Opa, Lúcia. O Ministério Público, Lúcia, amigos e amigas, é o órgão responsável por fiscalizar a lei. Né? Fiscalizar, é um órgão fiscalizatório. E no processo penal, é o órgão incumbido de promover a acusação contra o cidadão acusado de um crime. É o Ministério Público que oferece a denúncia, é o Ministério Público que pode pedir o arquivamento, o Ministério Público pode pedir a condenação, e é o que geralmente acontece, o Ministério Público pode pedir a absolvição, o Ministério Público ele emite parecer contra ou a favor da liberdade, no caso de um cidadão, emite parecer sobre qualquer coisa, o juiz sempre escuta o Ministério Público. E o juiz, a função dele é julgar, é decidir. Então a diferença é essa, o juiz julga, ele decide, e o Ministério Público, ele pede, ele denuncia, ele é o fiscal da lei. Digamos assim, a grosso modo, essa explicação para as pessoas entenderem, porque senão a gente vai falar muito termo técnico, as pessoas acabam não entendendo. Mas, a grosso modo, o juiz julga, decide, e o Ministério Público acusa, mas pode também pedir absolvição e outras coisas mais. Certo. Respondida então a pergunta, o Nazareno do grupo Fenômeno Azul deixa um abraço aqui para o senhor. Um abraço, grande Nazareno, do Fenômeno Azul do Clube do Remo, que eu tenho uma ligação, Cátia, aqui com o Clube do Remo, né, que é o clube de maior torcida no estado do Pará. Eu tenho uma ligação já de 10, 15 anos, eu tenho uma aspiração de ser presidente. Se Papai do Céu me iluminar e os sócios também, em novembro serei presidente, se Deus quiser. Hoje estou pré-candidato. Não entendi, o senhor foi presidente? Não, eu já fui vice-presidente do Clube do Remo. Vice-presidente do... aqui tem do Clube do Remo. Aqui tem duas pontas, tem o Clube do Remo e tem o Paysandu, tá? Uhum. São as duas maiores torcidas. Então eu já tenho uma ligação com o clube, eu já exerci alguns cargos de diretor de futebol, né? Cheguei até vice-presidente, falta só eu ser presidente. Em novembro agora tem eleição, né? E eu estou pré-candidato. Né? Então é um sonho meu, é um sonho antigo meu, e vamos ver se o Papai do Céu vai iluminar. Amém. Já iluminou já. Sucesso para o senhor e um Obrigado. abraço aí para toda a torcida do Grupo do Remo. Doutor Pina, o senhor acha que o Ministério Público faz mais pré-julgamento do que o próprio juiz? Muito. Com certeza absoluta. Eu sei que tem uma amiga, a doutora Carol, aqui na live, que ela vai ficar brava comigo, mas o Ministério Público é assim, é acusar, acusar e acusar. É difícil... Sem dó nem piedade, né? Sem dó nem piedade. É difícil ver um promotor razoável. Geralmente o Ministério Público ele vem com sangue nos olhos, ele vem realmente assim para fazer acontecer. Eles não têm coração, doutor? Eles não têm coração? Olha, eu vou ser bem sincero, alguns têm, mas alguns não têm. Eles ultrapassam o limite, assim nós já tivemos embates em audiência calorosos, em tribunal de júri, rola ofensa, rola enfrentamento e às vezes até quase vias de fato. Nossa. O senhor já pediu a suspensão de algum promotor de justiça, no caso? Eu já representei contra um promotor, né, para a corregedoria do Ministério Público, chegando até o Conselho Nacional do Ministério Público. E a mesma coisa em relação ao magistrado, uma situação pessoal em que ele me ofendeu numa decisão, uma coisa pessoal, ele me ofendeu, me acusou de uma coisa gravíssima, e aí eu recorri à corregedoria, o tribunal instaurou o PAD e vida que segue. Hoje, logicamente, esse magistrado... Doutor Marco Pina. Doutor Marco, voltou. Agora sim, voltou. Ok. Então, vou repetir a pergunta, tá? Do nosso amigo Paulo. Ele pergunta o seguinte: em que situação o juiz não pode julgar uma causa? O Código de Processo Penal ele elenca, entendeu, os impedimentos do magistrado. Quando é declaradamente inimigo, quando tem grau de parentesco entre as partes. Né? Então, o Código de Processo Penal ele elenca uma série de situações em que o juiz não pode julgar a causa. O juiz de ofício, nesses casos,
Bacana a pergunta do Paulo. O juiz, de ofício, ele tem que se declarar suspeito, impedido. Olha, eu não posso, entendeu? Não posso. Eu defendi o filho de uma magistrada aqui no Pará, em que o inquérito, acusado de estelionato, em que o inquérito foi justamente para a vara da mãe dele. Entendeu? Quando chegou lá, ela pegou o despacho. Olha a coincidência, foi justamente para a vara. Imagina a mãe julgar o filho. Entendeu? Então, não tem condição, né? Então, ela de Resolver na ofício. hora. Lógico. Ela de ofício já deu o despacho, considerando que se tratar de um filho, de parentesco, mandou distribuir o inquérito, foi para outra vara. Então, geralmente, é quando um advogado, um exemplo, já representou contra o magistrado, algo assim, em caso de inimizade, que é declarada inimizade, em caso de parentesco, repito, quando o sócio do advogado é sócio do sobrinho do juiz em um escritório ou em um negócio, aí não pode. Geralmente, mas o Código de Processo Penal, ele elenca bem bacana essas situações em que o juiz não pode atuar no processo. O Luiz está perguntando, essa regra serve também para o Ministério Público? Serve também. E, às vezes, ele não precisa justificar o juiz, tá? Julgar suspeito. Ele pode dizer, olha, por foro íntimo, como acontece muitas vezes, sabe? A gente nem sabe, às vezes, qual é o motivo, por que o juiz se julgou suspeito. O juiz, entendeu? Só diz que é por motivo de foro íntimo, pede para distribuir o processo. Às vezes, a gente, o que aconteceu? Ele não conhece ninguém da minha família, não tem nada contra mim. E, às vezes, só que o juiz tem o motivo dele. Ele pode expressar na decisão ou pode dizer que é motivo de foro íntimo. Qual é a outra pergunta? A Andréia pergunta o seguinte, pode um advogado advogar em causa própria? Pode sim. Pode sim. E pode advogar também com seus familiares, né? Pode sim. O advogado tranquilamente pode. É muito complicado, porque aí tu mistura emoção com razão. Uma coisa é tu defender uma pessoa, outra coisa é tu te autodefender. Porque aí tu mistura emoção, raiva, um monte de coisa ali, e aí não vai sair legal a tua defesa. Então, o melhor é procurar um advogado, ou então, se não tiver condição de pagar, a Defensoria Pública, que tem excelentes profissionais, excelentes defensores. Essa leva da Defensoria Pública, só gente jovem, inteligente, capacitada, com mestrado, doutorado. O próprio Edgar é um cara assim, qualificado, então a Defensoria Pública hoje está muito, muito bem representada. Falando em Defensoria Pública, tem uma pergunta aqui relacionada à Defensoria Pública. A Sim. Carla, ela pergunta, por que a Defensoria Pública é mal vista? Olha, a Defensoria Pública, eu penso que ela já teve essa visão de ser mal vista. Hoje, a Defensoria Pública está muito mais estruturada, né? Hoje, é só mediante concurso público, então as pessoas se preparam para o cargo de defensor, a remuneração, nossa, nem se compara. Eu sei porque em 2001 eu fui estagiário na Defensoria Pública, então, foi 2001. Então foi lá que começou a minha paixão pelo direito criminal, que eu fui alocado na Defensoria Pública na parte criminal. Então eu comecei a fazer lista carcerária, ter contato com a família de preso, com preso, e aí veio a paixão e estou até hoje. Então naquela época a estrutura era muito ruim, nós tínhamos defensores públicos já com uma certa idade, que não tinha aquele compromisso. Então eu acho que é daí que vem essa situação de ser mal vista. Mas hoje, muito pelo contrário. Hoje as pessoas pensam, né, o defensor público está lá, então esse vai morrer na cadeia. Não, muito pelo contrário. Todos os defensores públicos que eu conheço, que atuam às vezes no processo que eu estou, que às vezes tem 2 anos no processo. Um tem condições de pagar e outro não tem. Então um é patrocinado por advogado particular e outro pela Defensoria Pública. Então as defesas são excelentes e eu vou ser bem sincero, às vezes as defesas são até melhores do que a do advogado particular. Sejamos justos. Respondida então é a pergunta. Tem um comentário aqui do Profeta Nervosão, ele diz, muitas mulheres estão precisando da ajuda de vocês. Acredito que seja... Por quê? Né? Não entendi, mas tudo bem. Acredito que seja no sentido jurídico da coisa, né, doutor? Porque devido à quarentena, muitas mulheres que são vítimas de violência estão sofrendo muito. Tá, perfeito. Nesse contexto, sem dúvida nenhuma, o índice de violência doméstica, ele subiu absurdamente. Aqui em Belém, no Pará, nossa senhora, é só o que se vê em grupos de televisão, né, por conta do isolamento, por conta do contato, né, no dia a dia, entendeu? Então, realmente, já é um índice elevado.
nesses 2, 3 meses de pandemia em que os casais têm que ficar mais tempo juntos, o negócio realmente desandou a tal maneira que eu mesmo já peguei uns 3 casos agora recentes e o negócio é complicado. Seguindo nessa linha, doutor, tem uma pergunta aqui. O que fazer quando ocorrer a violência em tempos de quarentena? Em tempos de quarentena, delegacia, que é serviço essencial, está aberta. Procure a delegacia da mulher, no caso aqui em Belém, fica na Mauriti, entre Rômulo Maiorana e Duque de Caxias. Procure, ligue, denuncie, chame a viatura da PM, chame seu vizinho. Não se submeta, mulher, não se submeta a uma covardia. Porque bater em mulher é covardia. Entendeu? Então tem que denunciar sim. Eu sei que tem muitas mulheres que vivem uma situação de submissão até financeira, por não trabalharem, e às vezes deixam de denunciar, mas é importante, porque quem não denuncia sofre o risco um dia de ser morta pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu amante, o que quer que seja. Então é importante denunciar isso. Então, assim, a DEAN, que é a de mulher, ela está aberta a todo vapor, delegado, investigador, né, inclusive para prisão em flagrante, na hora que logo depois que o agressor cometer a violência, os juízes de plantão estão concedendo medida protetiva todo dia, diariamente, a rodo aí, porque é um assunto muito delicado mesmo. Então, denuncie, não tenha medo, denuncie. Aliás, nós faremos em breve uma live especial abordando este tema, doutor. Opa, muito legal, muito interessante. Porque é muito interessante, uma forma de, então, aí ajudar muitas mulheres que, infelizmente, passam por esse problema. Doutor, tem uma outra pergunta aqui. Doutor Marco, fui à delegacia registrar um boletim de ocorrência, olha só, contra a violência doméstica. Chegando lá, o delegado riu da minha cara e acabei não fazendo BO. Isso é um pré-julgamento? É um pré-julgamento. Que aí, nesse caso, eu aconselho a procurar a Corregedoria da Polícia Civil. Contar o fato, olha, eu estive lá, eu fui vítima de violência doméstica, eu tive com o delegado, ele tem obrigação, penso eu, de registrar o BO e apurar os fatos. Se ao final da investigação realmente for decidido, ficar provado que a pessoa acusada não cometeu, a pessoa não vai ser viciada, mas o delegado se negar e ir, aí é uma situação de corregedoria de polícia civil. Não tenha dúvida, a DETRIF vai apurar, vai chamar o delegado e vai dizer, por que você não quis registrar o BO da moça? O que aconteceu? Qual foi o motivo? E o delegado tem que explicar ao corregedor. Perfeito, então. Doutor, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Infelizmente. Passa muito rápido, é muito dinâmico. Mas foi muito legal hoje porque houve a interação maior das pessoas, muitas perguntas, muito bacana mesmo. Eu costumo dizer que assuntos relacionados ao campo jurídico brota perguntas, né? É verdade. As pessoas têm muitas dúvidas, então é um assunto que instiga muito. Então, nós estamos encerrando, e antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse, então, as suas considerações finais. Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação a respeito do tema, fica à vontade. Bom, Kátia, eu quero agradecer essa oportunidade. Né? Em tempo de pandemia hoje, está todo mundo fazendo live, né? E eu, a seu convite, fiz aquela primeira, fizemos hoje essa segunda. É um prazer sempre falar. Eu tô realmente muito feliz, e depois dos comentários que vieram daquela primeira, certamente, com toda a humildade, virão também dessa nossa segunda live, serão os melhores possíveis. E dizer que eu estou aqui à disposição de sempre, quem não tem meu contato, tem meu direct, né, para ajudar, para orientar. Então, como eu sempre dou orientação para o direct, às vezes não é da minha área, mas a gente entende um pouquinho, a gente lê um pouquinho e a gente acaba orientando. Né? Dizer que foi muito bacana, muito prazeroso interagir com os amigos, com as amigas, né, com você aí de São Paulo. Obrigado de coração mesmo, e até a próxima. Eu que agradeço, doutor Marco Pina, mais uma vez pela participação do senhor aqui. Quero deixar um abraço a todo o povo do Belém do Pará, a todos que assistiram a nossa live, e dizer que em breve estaremos aqui de volta. Opa, muito bom. Da mesma forma, um abraço aí a todo o povo de São Paulo. Não sei se está frio agora aí, tá? Está frio agora? Está frio em São Paulo? Um pouquinho. Cai a temperatura, né? Né? Então, um abraço a todo mundo, às pessoas que nos seguem aí, que estão nos vendo e nos ouvindo. Obrigado por tudo. Saúde e paz a todos. Amém.
Doutor, então um Amém. abraço ao senhor, saúde e paz ao senhor e a todo o povo do Belém do Pará e a todas as pessoas que estão nos assistindo neste Um momento. Fica abraço, cara. aqui um grande abraço e Um muito abraço. obrigado pela presença e a participação de todos. Até a Valeu. próxima. Saúde e paz. Saúde e paz. Um Amém. Tchau, abraço. tchau. Um abraço. Tchau, tchau.